Ponto G. Essa questão do prazer. Então, especialmente juntos, né? Não falaria junto, mas especialmente o açúcar e o glutamato. Eles modulam a nossa bioquímica, digamos assim, a nossa fisiologia interna, e diretamente vão ativar o centro da saciedade, o centro do prazer no cérebro. Uhum. Então, isso também tem a questão bioquímica, mas tem a questão cultural. Né, Como assim? Porque a gente vem de uma cultura das avós, das bisavós, que você quer agradar uma pessoa, o que você dá? Você quer agradar uma criança, você dá o quê? Um doce, um bombom, um biscoito, uma bala. Então, a gente já tem aquela questão de ser confortável, de se sentir bem de uma coisa não só bioquímica, mas também de uma coisa cultural. Uhum. Né? E que precisa ser bem pensado, equilibrado. Né? O problema é a gente saber como é que a gente equilibra isso tudo, né, Denise? Você está falando, Roberta, em equilíbrio e o que teria a dizer do programa, né? O que mais me chamou a atenção no título foi o excesso, né? Que eu acho que você colocou também muito bem. Porque, afinal, acho que nunca se explorou tanto esse tema, né? Os próprios programas, os canais de comunicação, a mídia. Acho que as pessoas hoje entendem muito mais do que entendiam sobre as questões de alimentação. Mas continuam comendo errado? Mas, no entanto, né, o que elas fazem? A consciência manda, de um lado, controle, moderação, boas escolhas, bons alimentos. Mas, do outro lado, o impulso pede. Né? A mesma coisa acontece com quem bebe muito ou fuma? Mesma coisa, que é a compulsão. Porque você sabe que você não pode fazer, que não faz bem, mas faz assim mesmo. Então, a gente fala o que pensa, mas age o que sente. Então, isso continua acontecendo. E aí, o Fernando estava falando a questão de quando descobriu o diabetes, né? Eu fico pensando, tem até uma piadinha que fala o seguinte, que existe duas formas de a gente treinar atletas para uma competição olímpica de natação. Uma forma são os métodos tradicionais, a outra é a gente jogar um tubarão dentro da piscina, que todo mundo nada rapidinho. Então, eu fico pensando nisso, será que a gente precisa, e parece que isso é muito da condição humana, levar sempre um susto com a saúde? Né? Aí todo mundo se arvora em estar cuidando, né, rapidamente. O susto vai abaixando, a gente perde um pouco esse cuidado. Então, acho que precisa pensar um pouquinho na questão das mudanças. Né? Agora, como é que a gente consegue, já que você falou que a gente age o que a gente sente, né? Você sabe que não faz bem, você está falando aí da vida corrida, todo mundo tem vida corrida hoje mesmo, mas assim, a pessoa pode levar, né, o almoço, precisa de comer, sei lá, uma comida que você sabe que não é saudável, porque às vezes também tem lugares que tem comida saudável, tem que procurar, né? Como é que a gente faz essa mudança? Eu acho que as escolhas, a gente precisa primeiro se conscientizar o seguinte, as escolhas implicam sempre em perda e ganho. Invariavelmente, qualquer coisa que a gente escolhe na vida. E a gente tem que ver naquele momento o que é mais compensatório, né? O que nós vamos, de que lado que a gente vai escolher. Como é que a gente faz isso? Eu acho que tentando, difícil, né? Isso não é uma lição, assim, mas quanto mais se aguça a consciência sobre as próprias limitações, sobre as próprias dificuldades, a gente vai descobrindo subjacente a todo o nosso comportamento, né? A ansiedade, o estresse, a voracidade, o descontrole. Então, eu acho que tem uma questão dos hábitos culturais, como já foi falado aqui, tem uma questão, muitas vezes, de outras naturezas, mas tem também uma questão do perfil. O perfil que eu acho que é muito familiar e é um perfil pessoal, do incentivo à voracidade, ao prazer sem medida, da dificuldade e frustração. Então, eu acho que para mudar esse cenário, né, que é o das pessoas compulsivas, não é simplesmente não pode porque faz mal, não pode porque mata. Isso é intelectualizado, mas isso não é sentido dessa forma. Então, a pessoa sabe, né, por exemplo, um diabético sabe que não pode comer açúcar, mas nos bastidores ele está lá comendo do mesmo jeito. Tem que sair do intelecto e caminhar com a emoção junto. Nesse aspecto, eu acho que tem muita questão do prazer também. Como hoje sabemos que, por exemplo, a nossa jornada de trabalho está cada vez maior. Né? O nosso tempo para fazer as refeições, o nosso tempo para dormir está cada vez menor. Então, acaba que nós absorvemos grande parte do tempo com a jornada do trabalho, com as coisas que são necessárias. E sobra muito tempo para o lazer. O dia que deveria ser dividido um pouco em atividades de trabalho, de descanso e de lazer, ele acabou, o descanso e o lazer ficou muito apertado pela jornada de trabalho. E uma busca do prazer rápida é da alimentação.
né? E é claro que a gente tem muito mais prazer com uma coisa que seja muito rica em açúcar, sal e gordura do que com uma coisa que é isenta desses não, nutrientes. Uma fritura, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Então, a gente busca não mais muito não, mas que é uma delícia, é uma delícia. Você se lembra de uma propaganda que tinha de um menino com a mãe no supermercado? Quero brócolis, mãe, me dá brócolis. Eu acho que é assim uma isso coisa a gente não vai ver, completamente né? fora. Realmente você não vai buscar uma grande fonte de prazer com uma folha de alface. Ao passo que uma pizza, um doce bem bonito, ou o próprio churrasco do brasileiro no fim de semana. Vai então isso já vai legal. Né? Então tem muito da busca do prazer. Eu lembro sempre de um grupo que passou a consultar no consultório, porque um dos amigos teve um infarto. É como você disse, teve que ter um grande acontecimento para que alguma coisa mudasse. Ele teve um infarto e operou, aquela coisa se recuperou bem e, obviamente, retornou ao consultório depois de toda aquela tragédia. E passamos aquelas orientações. Eu costumo dizer sempre que no consultório do cardiologista a gente orienta. O paciente adora dizer, o médico me proibiu disso. O médico nunca proíbe. Quem proíbe é delegado, juiz, o médico orienta, mas a pessoa põe a culpa no médico, né? O médico me proibiu, não posso. Ele me proibiu, quer dizer, ele delega aquele fato, o médico é que falou. Ele me proibiu, o problema é dele. Ele que tem com as proibições. Uma ótima observação. Então, mas só para concluir. Então, ele veio, depois veio outro amigo, depois um certo do quarto que chegou e falou, doutor, o senhor acabou com a nossa turma, porque nos reuníamos sempre no bar e no churrasco. O que o senhor sugere agora? Eu falei, o que tal agora num teatro, num cinema, né? numa caminhada, num outro tipo de coisa? Descobrir novas coisas. A gente tem que trocar um prazer pelo outro, verdade, gente. Tem que tentar descobrir uma outra fonte de prazer, mas realmente o prazer era só o churrasco do fim de semana e 2 ou 3 dias na semana se encontravam para um tira-gosto, algum cozinhava ou não. Temos que descobrir novas fontes de prazer. Há outras fontes de negócio, né? Você queria comentar? Queria complementar uma linha de raciocínio que eu vinha apresentando. Quer dizer, eu disse que a medicina havia abandonado o conceito de dieta patogênica. E com isso abandona-se também a procura do elemento que torna a dieta patogênica. E esse conceito foi... a dieta que causa doença. Isso, esse conceito foi abandonado por um conceito atual, que é muito usado, de maus hábitos alimentares. Então, agora note a perversidade que tem nessa mudança, porque no primeiro, se uma pessoa come e fica doente, ela é vítima da dieta. No conceito de maus hábitos alimentares, a pessoa é culpada por ter ficado doente, porque ficou doente por causa das suas escolhas, né? As pessoas escolhem. Isso que você está falando, Fernando. Mas nós vamos falar mais disso no segundo bloco, gente, que eu tenho que chamar intervalo. Quer completar? Não, eu prefiro falar no segundo bloco. Tá bom. Eu vou completar porque eu vou ali no Rodrigo, mas a Viviane Miranda, ela diz o seguinte, mandando recado para você, falou, dê um grande beijo no Rodrigo Miranda por nós, além de cada vez mais bonito, sua voz continua encantando e enchendo de luz nossos lares e corações. Beijos da Viviane e do João Lucas. Você queria falar, né? Você é bom de alimentação, né? Mais ou menos, eu acho que eu consigo alcançar esse equilíbrio aí que todos estão dizendo. O que eu queria colocar é o seguinte, ouvindo, né, tanta informação de qualidade, eu acho que não passaria por um processo educativo, como foi, por exemplo, o exemplo da criança, né, que queria comer o brócolis. Digo por mim até, eu não consumo bebida alcoólica, não sinto falta da bebida. Não consumo por opção, não tenho nenhum problema de saúde, graças a Deus. Então não passaria por um processo educativo, um exercício habitual. Depois nós vamos falar sobre isso no segundo bloco, gente, como é que pode ser feito isso. A conscientização, acho que você que fala uma coisa muito interessante, que os pais, professores, a família toda, isso começa de pequenininho, né, gente? Tem que informar para a criança todo o processo da cadeia produtiva, quer dizer, esse alimento, de onde que ele veio, como é que ele começou até chegar à mesa. Que é interessante, vamos falar disso no segundo bloco, a gente responde. Mas é porque eu tenho que fechar, não tem jeito. Olha, nós temos 3 CDs do Rodrigo Miranda para dar de presente para você. Música sertaneja, música caipira, né? Não só a música caipira, né? O CD se intitula Recordações, exatamente para atender essa proposta de recordarmos canções da nossa música popular brasileira. Ok, e depois nós temos 5 livros do Fernando Carvalho, Açúcar, O Perigo Doce. É legal porque, assim, você conta história, tem tudo aqui, né, Fernando? Tudo. E então, gente, são 8 presentinhos, 32090021. Liga pra gente. Agora, não liga só pra isso, não. Liga pra dar sinal de vida. Nossos contatos pela internet estão aí. Vamos terminar com você? Vamos. Hoje eu vou jantar 2 folhas de alface, né?
nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor. Pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Sou igual o sabiá, quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Nessa viola canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Eu nasci